duas palavras para a nossa reflexão. Primeira é a respeito dos 11 anos da minha vinda para esta paróquia. Era um domingo, primeiro dia de fevereiro de 2004, eu chegava aqui na São José. Depois de 36 anos do trabalho do Padre João do Rio, chegava o Padre Jerônimo com a vontade, energia de talvez começar um trabalho novo, depois de longos anos, numa outra paróquia. E certamente foi aqui um grande desafio, uma grande escola de aprendizagem. As realidades tão diferentes e díspares me colocou um grande desafio. Mas esse desafio que, ao chegar na São José, parecia-me inicial, é um desafio que não terminou. E certamente não deve terminar tão cedo, ou talvez jamais. Porque quando aparecem e existem os desafios, a gente pode se animar mais para o trabalho, para a dinâmica do trabalho pastoral. Aqui encontrei e continuo encontrando e continua existindo muitos desafios. Desafios próprios de uma paróquia como a nossa. A nossa paróquia de São José é uma paróquia que tem poucos paroquianos da São José e muita gente que vieram e vem de fora. A esses especialmente os agradeço muito, muitíssimo mesmo, porque certamente são esses também que movimentam a vida paroquial. Naquela tarde de 2004, aqui naquela missa, a missa naquele tempo era 6:30 da tarde, éramos em 138 pessoas. Aí você pode avaliar um pouquinho como a gente consegue movimentar o serviço da pastoral em função do Evangelho, em função da pregação. A gente que vem de uma paróquia, que no domingo a gente arrebanhava mais de 1000 pessoas para a celebração, e você tem radicalmente, de uma semana para outra, de um dia para outro, um corte grandíssimo, mais de 90%. Isso se a gente não tem uma postura emocional, psicológica mais equilibrada, certamente a gente entra em crise. Por isso que muitos padres, quando mudam de paróquia, eles são alocados para outras paróquias, alguns entram em crise, porque isso é muito próprio, porque a gente pensa que todas as igrejas, todas as paróquias são iguais, e elas não são iguais. Cada uma tem a sua característica, cada paróquia guarda alguns segredos que a gente necessita descobrir, e a São José certamente não era diferente. Mas na minha cabeça eu achava que poderia ser um pouquinho diferente. No entanto, não foi. Isso não tem importância nenhuma, porque a gente vai e continua tentando superar os desafios de uma vida paroquial. Porque a gente trabalha com pessoas, a gente não trabalha somente com o aspecto da fé, trabalha com pessoas que têm carências, têm dificuldades, têm vitórias, têm derrotas. As pessoas são esse quadro, esse clima que nós convivemos, e para a igreja certamente vão todos os tipos de pessoas, pessoas mal amadas, pessoas bem amadas, pessoas afetivamente destruídas, pessoas que não conseguem dar passo na vida espiritual. Enfim, ficam entre nós grandes desafios. Talvez o grande desafio da minha paróquia
não por ordem assim decrescente ou ascendente, é a questão da liturgia. A liturgia é o coração da vida paroquial. E esta crise não é só da São José, é geral. Uma liturgia, ela é a alma da vida paroquial. E se talvez a gente descobrisse que a liturgia é a alma da vida paroquial, eu tenho certeza que todas as nossas paróquias seriam diferentes. Mas este é o grande desafio. Outro desafio que eu tenho aqui na paróquia, não consegui resolver, infelizmente, é a questão da internet, dos meios de comunicação. Nós temos um site defasado, feio, ridículo, que não responde, não corresponde à nossa realidade, e nós não conseguimos encontrar ninguém para administrar, para congregar valores, para fazer com que o nosso meio de comunicação, através da internet, possa ser, ou pudesse ser, um espaço belo, bonito, da transmissão da fé, a partir dos meios de comunicação social. Aqui na paróquia, a gente encontra muita dificuldade de pessoas disponíveis para o serviço, para o trabalho pastoral. Talvez porque a maioria de nós mora distante da paróquia. E o povo da São José nunca foi afeto aos trabalhos comunitários. Vocês podem até observar que a maioria das pessoas que são congregadas para o serviço pastoral, em geral, são todos de fora. Porque talvez os 36 anos de paróquia com o Padre João do Rio tem pesado profundamente. Aí aparece a questão dos setores, aparecem os nossos ministros, também não tive sucesso nenhum com esse grupo de homens. A questão da senhora, da pastoral da saúde, também não tive sucesso quase nenhum a respeito deles. A questão da família, que é o nosso grande desafio, nossa grande pergunta: onde está a minha família? Onde estão os meus filhos? Este é a grande chaga da igreja em geral, mas talvez seja um diferencial aqui na nossa São José. A gente não consegue congregar a família, irmãos. Onde estão os nossos filhos? Onde está o nosso marido? Onde está a nossa esposa? E este é de verdade o desafio. Outro desafio é a questão da juventude. A gente não consegue um trabalho com a juventude, e assim por diante. Este é o desafio que nós estamos continuadamente à procura de solução. Pois bem, a segunda palavra é a respeito do Evangelho. Nós estamos lendo nesse ano 2014, 2015, o Evangelho de Marcos. Hoje nós lemos um trecho do primeiro capítulo de Marcos. Os capítulos 1, 2 e 3 de Marcos é o desafio de Jesus Cristo. É o desafio em duas direções. A direção do toque de Jesus para vencer os desafios com o diabo e os fariseus. Duas realidades distintas e que não se casam jamais. Vencer o diabo e vencer os fariseus. Vencer o diabo é vencer as ideias que permeiam a nossa realidade e a de Jesus. Vencer os fariseus é vencer a realidade humana, vencer as pessoas. Eu posso lhe perguntar, entre vencer o diabo e vencer os fariseus, em qual Jesus teve menos dificuldade? Com o diabo. Não é impressionante?
É só você ler, semana você vai ler o primeiro, segundo, terceiro capítulo de Marcos. Vencer o diabo foi fácil para Jesus e para nós também. Porque o diabo não é burro, o diabo é inteligente e o diabo conhece Jesus. O diabo é o único que conhece de fato Jesus. Ele foi prático, Jesus foi prático nas tentações do deserto. Jesus venceu o seu oponente, uma por uma das tentações. O evangelho de hoje lembra que aquele homem que tinha um espírito mau, quando viu Jesus, ele ficou incomodado, porque era uma espécie de demônio que aquele homem tinha, e aquele demônio conhecia quem era Jesus, e sabia que Jesus era aquele que iria arrancar o diabo daquela pessoa, e ia libertar aquela pessoa, e não era a proposta do diabo. Jesus vence, mas quando fala dos fariseus, aí é difícil, irmão. É difícil nós lutarmos contra nós mesmos. É difícil lutar com o homem. O diabo, nesses três capítulos, em 2 cenas, Jesus acaba com o diabo. Mas com os fariseus, Jesus precisou de 5 cenas. Não é impressionante? Jesus poderia ter muito mais habilidade no trato com os fariseus do que com o diabo. A maioria de nós atribui aos diabos tantas coisas que o diabo não tem culpa. O diabo não é tão ruim como nós pensamos. O problema nosso é o farisaísmo que adentra e mora dentro de nós. E nós atribuímos ao diabo aquilo que não lhe pertence. A função do diabo é conhecer Jesus Cristo e saber que Jesus Cristo, ele pode ser um empecilho para o diabo funcionar na nossa vida. Mas na relação com os fariseus, não. Aí Jesus precisou fazer 2 curas para tentar convencer, e não convenceu os fariseus, porque os fariseus não queriam a conversão. Jesus entra na sinagoga e lá tinha um homem da mão seca. E os fariseus ficaram olhando, será que esse Jesus vai fazer agora um milagre? Milagre é curar aquilo que não tem humanamente a possibilidade de cura. Agora esses milagrinhos estão vendo por crédito por aí, não. Curando dorzinha de barriga, coceira e assim por diante. O homem tem a mão seca. Mão seca, só Deus pode restituí-la. E Jesus restitui a mão viva para este homem. Jesus cura o paralítico, aquele paralítico que foi carregado por 4 homens. Chegou na casa, Jesus estava pregando, eles não podiam entrar pela porta da frente, então fizeram um buraco lá em cima e desceram com o paralítico. E Jesus cura esse paralítico que estava impossibilitado de andar. Não foi uma curinha só. E você pensa que apesar de Jesus ter feito este milagre, os fariseus se converteram? Converteram não. Eles não queriam se converter. A terceira cena é o banquete. Jesus come com os pecadores. A missão de Jesus é andar com os pecadores, irmãos. Não é andar com santos, não. Na igreja tem muita gente que se alega o direito de ser santo. Por isso que Jesus não se aproxima dela. Porque Jesus dizia que os sãos não precisam de médico. Quem se converte são os pecadores. Quando o Evangelho toca a minha vida profundamente, aí o Evangelho pode converter a minha vida. Nesses 11 anos de paróquia, irmãos, quantas foram as propostas e o que nós fizemos? Quantos nos abandonaram?
nos deixaram porque a proposta era muito pesada, a proposta era muito difícil. É difícil, sim, a pregação do Evangelho. O Evangelho é que tem que tocar as nossas vidas. E Jesus entra ali na casa de Levi, que era um grande pecador. E Jesus foi convidado para estar com os pecadores. Mas os fariseus não se sensibilizam com isso. A quarta cena é Jesus sendo questionado a respeito do jejum. Os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, e todo mundo jejuava, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Digamos assim que eles eram rebeldes, será? E os fariseus questionam Jesus. Todo mundo jejua, e os seus discípulos, você que diz que você é o Filho de Deus, você que é o Messias, você que é o Salvador, e seus discípulos não jejuam. Aí Jesus fala para ele: olha, quando os convidados estão com o noivo, não precisam de jejuar, porque nós fomos convidados para o banquete. Quando a gente está com Jesus, irmãos, não precisamos de sacrifício, precisamos apenas da presença misericordiosa de Jesus Cristo. E é isto que falta nas nossas vidas. E a última cena é a cena do dia da fome. Jesus e os discípulos pregaram, e no entardecer do dia tiveram fome. E os discípulos adentram os campos e roubam espigas para comer. Como um discípulo de Jesus poderia roubar espigas para se alimentar? Irmão, quando a gente tem fome, a gente pode roubar, que não é roubo, é uma bênção da necessidade humana. Quando os judeus, os fariseus, eles veem isso, eles ficam escandalizados. Como é possível seus discípulos entrar nos campos alheios e colherem espigas que não são dignas? Isso é roubo, Jesus. Irmão, será que nós brasileiros precisamos pagar o pato da má administração dos nossos governos federal e estadual e talvez municipal? Será que nós temos a obrigação de pagar as contas daqueles que nos roubam, e roubam descaradamente, e a gente tem que pagar a conta? Será que não está na hora de uma revolução da consciência social do nosso povo? E como é difícil você pregar a constância social na vida das pessoas. E os discípulos de Jesus entram nos campos e começam a colher espigas, porque eles estavam com fome. Quando o povo tem fome, o povo tem que ir à luta. E São Tomás dizia que quando a gente tem fome, a gente pode roubar. Que Deus abençoe os nossos roubos, porque esse roubo não é um roubo, é fruto da injustiça que nós temos. Se no mundo existe pobreza e miséria, é porque poucos ganham muito e roubam bastante, enquanto a maioria do povo tem que pagar as contas dos nossos que roubam descaradamente no nosso Brasil. E Jesus responde para eles de que jeito? Sendo contra os discípulos? Não. Quando Davi também teve fome, ele entrou no templo da propiciação e comeu os pães que não lhe eram permitidos. Os pães que eram somente permitidos aos sacerdotes, mas Davi estava com fome. E quando Davi esteve com fome, ele teve que invadir o templo para comer o pão de cada dia. Querido irmão, fica aí o grande desafio para nós. 11 anos de paróquia. O
o que nós vamos mudar na nossa vida? Esse Jesus que tanto fez pelo povo, ele não foi reconhecido, mas foi reconhecido pelo diabo. O diabo entendeu quem é Jesus. E esse é o questionamento do Evangelho de Marcos. Se o diabo reconhece Jesus, por que será que nós temos dificuldade de conhecer Jesus? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador